TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 6 de janeiro. E nesta edição, frota de veículos cresce na região serrana do Rio de Janeiro e Petrópolis lidera o ranking entre as cidades. Balcão de empregos da Prefeitura oferece 204 vagas para esta semana. Plano Verão teve participação da população na preparação para o período de chuvas fortes em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar petropolitanos em destaque em competições estaduais. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E olha só, gente, a frota de veículos segue em crescimento na região serrana do Rio de Janeiro. Um levantamento feito com base em dados oficiais do Detran-RJ aponta que Petrópolis lidera o ranking regional e alcançou, em novembro de 2025, a marca de 205 mil veículos registrados, considerando carros, motos, ônibus e também caminhões. Petrópolis concentra o maior número de veículos entre os municípios analisados. São mais de 126 mil automóveis, 41 mil motos e motonetas e quase 2 mil ônibus, além de caminhonetes, caminhões, utilitários e reboques. O total representa um crescimento de 3% em relação a novembro de 2024 e confirma a tendência de alta observada nos últimos anos. O aumento da frota não é exclusivo de Petrópolis e também aparece em outras cidades da região serrana, mesmo com diferenças no tamanho da população. Nova Friburgo, por exemplo, aparece em segundo lugar, com 147 mil veículos, seguida por Teresópolis, com pouco mais de 122 mil registros, enquanto Três Rios soma 44 mil veículos e Areal possui a menor frota, com pouco mais de 8 mil. Um dos destaques do levantamento é o crescimento das motos e motonetas, que avançaram em todos os municípios, impulsionadas principalmente pelo uso profissional. Também chamam a atenção os veículos utilitários e reboques, que tiveram aumento acima da média, indicando aquecimento nos setores de comércio, logística e construção em toda a região. Enquanto isso, nas ruas, os petropolitanos demonstram insatisfação com o cenário atual do trânsito na cidade. Sinal às vezes não funcionam, entendeu? Buraco, que a gente já não sabe se está andando na rua ou no buraco. Tá difícil. Petrópolis tá difícil andar. Para a Alessandra, entregadora de aplicativo que vive o trânsito em sua forma mais intensa, a situação ainda consegue piorar em dias de chuva. Principalmente quando chove, né? Que aí começa a encher tudo, aí tudo para. E as pessoas estão sem noção, não estão respeitando, o pedestre não respeita, o carro não respeita, a moto não respeita e o índice de acidente aumentou muito por causa disso. Ninguém está respeitando mais ninguém no trânsito. O crescimento da frota na região serrana reflete o desenvolvimento econômico e a mudança no perfil de mobilidade, mas também traz desafios cada vez maiores para o trânsito e a infraestrutura das cidades. Por isso, é essencial o investimento em planejamento urbano, transporte público e segurança, para garantir a qualidade de vida da população. E a Prefeitura de Petrópolis anunciou a abertura de novas oportunidades de trabalho por meio do Balcão de Empregos. As oportunidades estão disponíveis até a sexta-feira, dia 9. O Balcão de Empregos está oferecendo 204 oportunidades de trabalho ao longo desta semana, entre segunda-feira e sexta-feira, dia 9. As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem cadastrar o currículo no site oficial da Prefeitura, pelo endereço www.petropolis.rj.gov.br. A relação completa das vagas disponíveis pode ser consultada em nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E os contribuintes aqui de Petrópolis devem ficar atentos ao prazo de pagamento do IPTU 2026 com desconto. Isso porque o limite para garantir o abatimento de 10% na cota única termina nesta quinta-feira. Olha só.
Os moradores de Petrópolis que optarem pelo pagamento do IPTU 2026 em cota única têm até a próxima quinta-feira, dia 8 de janeiro, para garantir 10% de desconto no valor do imposto. Para este ano, a Prefeitura antecipou a distribuição dos carnês com o objetivo de evitar transtornos e atrasos registrados em anos anteriores. Segundo o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, a medida permite que o contribuinte tenha mais tempo para se planejar e também ajudar o município a organizar melhor a prestação dos serviços públicos. Quem ainda não recebeu o boleto em casa pode emitir a segunda via diretamente no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Além disso, 5 pontos de atendimento presencial estão disponíveis para a retirada do documento. O Centro de Cultura Raul de Leone, no centro da cidade, o Centro Administrativo do Hipershopping, o IMPAS, a Condep, no Quitandinha, e o Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava. O secretário de Fazenda, Fábio Júnior, reforçou a importância de não deixar o pagamento para a última hora e também destacou que existem alternativas seguras para acessar o boleto e garantir o desconto. A Prefeitura alerta que não envia cobranças por WhatsApp ou SMS e orienta que os contribuintes utilizem apenas os canais oficiais para evitar golpes. O calendário do IPTU 2026 ainda prevê outros descontos para quem perder o prazo inicial, 7% até 20 de fevereiro e 5% até 20 de março. O imposto pode também ser parcelado em até 12 vezes, com a primeira parcela vencendo no dia 20 de janeiro de 2026. Vale destacar que o pagamento do IPTU é fundamental para a manutenção dos serviços essenciais, como saúde, educação e zeladoria urbana. E a região do Ingá, no distrito da Posse, começou o ano de 2026 enfrentando uma questão que atinge a localidade há mais de 10 anos, o desplacamento de rochas. Nos dias 1º e 4 de janeiro, mais 2 casos de desplacamentos expressivos foram registrados no local. Olha só. O dia 1º de janeiro foi marcado por mais um caso de desplacamento de rocha na região do Ingá, no distrito da Posse, em Petrópolis. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a situação no momento em que as pedras se desprendem da montanha e criam um grande estrondo no local. No dia 4, a situação se repetiu e mais uma vez foi registrado desplacamento na localidade. Caiu! Olha! Sangue de Jeová! Falei? Apesar das imagens impressionantes, a Defesa Civil de Petrópolis informou que os desplacamentos ocorreram na mesma área que já havia sido interditada. A Secretaria também informou que o governo federal já foi comunicado sobre as ocorrências e que o relatório sobre a região já foi encaminhado à Secretaria Nacional de Defesa Civil, que irá compor o processo de situação de emergência homologado pelo governo federal em 2025. A questão dos desplacamentos é uma realidade na Posse desde o ano de 2014 e, por conta disso, 85 imóveis foram e permanecem interditados na localidade, fazendo com que 56 famílias estejam incluídas no programa de aluguel social. Por isso, vale destacar que o processo que está em tramitação no governo federal vai apontar uma solução para a adoção de medidas para a região. E com foco na resposta e preparação para o período de fortes chuvas aqui em Petrópolis, a Defesa Civil teve a participação popular para a formação do Plano de Contingências para o verão 2025-2026. O plano tem o apoio de 54 órgãos e visa coordenar esforços para enfrentar eventos típicos do período, como deslizamentos, inundações, ventos fortes e também tempestades. As sugestões da população puderam ser enviadas até o dia 12 de novembro. O objetivo do chamado Plano de Contingência para Chuvas Intensas Verão 2025-2026 é integrar a atuação dos órgãos para deixar a situação de Petrópolis mais segura e preparada para o período das fortes chuvas. Lançamos no Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil a prévia do Plano de Contingências do Verão, conhecido como Plano Verão, o principal plano de contingência da nossa cidade, para preparar a sociedade para enfrentar um período mais crítico que é a chuva. O Plano Verão estabelece protocolos claros, define a responsabilidade de cada órgão público, lista riscos, descreve o sistema de alerta e orienta a população desde o momento que começa a chover forte. O plano ainda detalha as áreas de maior risco e inclui mapas, setores geotécnicos e um histórico de desastres. Porque lá já consta uma matriz de atividade e responsabilidade com 54 agências. Mas o importante é que você contribua e faça esse plano
ficar mais próximo do que a sociedade realmente precisa. Inclusive, Petrópolis foi uma das 10 cidades selecionadas para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. A formação integra o Programa Nacional de Capacitação das Cidades do Ministério das Cidades. Em uma recente entrevista à TV Correio da Manhã, a geóloga da Defesa Civil de Petrópolis, Caroline Dutra, falou sobre a importância do município ter sido selecionado para o curso. É uma atitude que nós aqui em Petrópolis temos tentado desenvolver, que é uma política voltada para adaptação climática. Então, ter sido selecionado diante de várias cidades que foram tentaram se eleger, né, nesse programa, é um grande orgulho, né? A especialista ressaltou não só sobre a política de enfrentamento, mas também sobre a adaptação das mudanças climáticas. Segundo ela, o pensamento na urgência climática tem sido desenvolvido em Petrópolis. Então, nós temos políticas que já são de enfrentamento a esses processos, né, efeitos das mudanças do clima, mas agora nós precisamos focar na agenda de adaptação às mudanças, né, desse clima que afetam tanto aqui em Petrópolis. De acordo com Caroline Dutra, os processos geológicos e hidrológicos de Petrópolis vão acontecer, já que são fenômenos que ocorrem todos os anos por conta das chuvas intensas. A questão é que nós precisamos, a partir dessa certeza de que vão acontecer, traçar estratégias para reduzir os riscos para a população e também traçar estratégias a longo prazo também, né? Planejamento urbano, né, integrado, voltado a proteger a população vulnerável. Apesar da preparação da Defesa Civil para possíveis eventos climáticos, os petropolitanos ainda não se sentem seguros. E depois dessa última tragédia, a gente não se sente seguro em lugar nenhum, porque antes era lugares mais específicos, né, com barranco ou plano onde enchia. Hoje pode ser em qualquer lugar. Simone mora no Alto da Serra desde 1993 e, apesar da doméstica gostar do clima de Petrópolis, as fortes chuvas ainda assustam. A pior que eu peguei foi essa última agora, né? Assim, segurança não tem. Apesar da má chuva, gostar do clima de Petrópolis, mas quando começa a chover muito forte a gente fica preocupado. Para Simone, é impossível esquecer do terror do dia 15 de fevereiro de 2022. E foi traumatizante porque eu vi o barranco caindo e ouvi o barulho, eu não vou esquecer nunca mais. É horrível. E assim, mas eu segura, não me sinto. A cuidadora Maria das Graças Rodrigues tem dificuldade para dormir em dias de chuva devido ao medo. Ajeita a casa, coloca muro de contenção. Eu não me sinto seguro, não. Nem durmo à noite, às vezes, porque eu tenho medo. Segundo Fábio Nardi, é possível ver melhorias em relação à prevenção de deslizamentos no centro de Petrópolis, mas também é preciso pensar nos bairros, onde estão a maior parte das pessoas que possuem um poder aquisitivo menor. Eu não me sinto seguro, na verdade, não. Me sinto porque a gente tem que pensar nos bairros, né, na população menos privilegiada, que tem que, às vezes, ir morar num local que não tem tanta segurança, não tem uma contenção. Né? Então, assim, de forma geral, eu acho que precisa rever muita coisa. E olha só, gente, com essas informações nós vamos agora para um rápido intervalo. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite para todos vocês. Sigam as redes sociais aqui da TV Correio da Manhã, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã lá no Instagram, para ficar inteirado sobre todas as informações, todas as notícias em primeira mão. Eu já falei isso algumas vezes aqui no programa, mas é sempre bom reforçar. Aqui os programas, os telejornais têm horário fixo. E é claro, quando tem alguma coisa muito relevante, nós trazemos o plantão para vocês na nossa grade. Mas também é muito importante destacar que as notícias todas saem em primeira mão lá no Instagram. Então, uma notícia que poderia ser que fique pronta, por exemplo, 1h30 da tarde, só vai chegar no Correio Petropolitano Debate de amanhã. Mas se você seguir as nossas redes sociais, você vai acompanhar ela fresquinha, em primeira mão, para todos vocês. Então, já fica aqui esse convite, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano lá no Instagram, e também TV Correio da Manhã no YouTube e no Facebook, para ficarem inteirados em todas as notícias e informações aqui da nossa redação, da nossa equipe de jornalismo e tudo mais. Mas vamos agora sim para um rápido intervalo, mas fique por aqui porque ainda tem muita informação na edição de hoje. Petrópolis,
Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Olha só, gente, a gente tem uma informação muito importante que envolve a questão do IPTU. Só que já trouxemos isso para vocês no primeiro bloco, falando sobre Petrópolis. Mas também essa questão do IPTU abrange todos os municípios aqui do nosso país e também envolve, é claro, Teresópolis. Vamos acompanhar agora o material da Mariana Braga sobre essa questão do IPTU em Teresópolis.
A Prefeitura de Teresópolis informou que o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de 2026, em cota única até o dia 30 de janeiro, garante desconto de 15% ao contribuinte. Quem optar por pagar em cota única entre os dias 1º e 27 de fevereiro terá 10% de desconto. De acordo com o decreto número 6.509 de 2025, o IPTU 2026 teve correção de 5,17%, referente à variação acumulada do IPCA no período de outubro de 2024 a setembro de 2025. Outra alternativa é o parcelamento do imposto em até 10 cotas mensais, sem desconto, com vencimentos entre os meses de março e dezembro, sempre entre os dias 5 e 8 de cada mês. As guias para pagamento já estão disponíveis no site da Prefeitura de Teresópolis e podem ser emitidas mediante o preenchimento do número do cadastro do imóvel. Os carnês físicos ainda serão distribuídos em data a ser divulgada. O pagamento pode ser realizado nas casas lotéricas, nas agências do Banco Santander e da Caixa Econômica Federal, além do Internet Banking e terminais de autoatendimento do Itaú e do Banco do Brasil. Os contribuintes que não têm acesso à internet podem procurar atendimento presencial no balcão da Secretaria Municipal de Fazenda, no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, e a recomendação é levar a guia ou o carnê do IPTU do ano anterior para facilitar o atendimento. E olha, gente, agora vamos para um assunto que é relacionado à previsão do tempo, mas não nesse exato momento específico, é mais uma recuperação de coisas que aconteceram naqueles naqueles últimos dias do ano de 2026, 2025, na realidade, que fizeram muito calor. Isso porque a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro emitiu um alerta para diversos municípios fluminenses após o aumento expressivo de atendimentos médicos que foram relacionados ao calor extremo. Desde meados de dezembro, mais de 2.000 pessoas procuraram unidades de pronto atendimento com sintomas causados pelas altas temperaturas. O alerta foi emitido na sexta-feira, dia 2, pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Estado e encaminhado aos 92 municípios do Rio de Janeiro. O comunicado leva em consideração o período de calor extremo iniciado em 14 de dezembro. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as 27 unidades de pronto atendimento da rede estadual registraram 2.624 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com exposição excessiva ao calor. A Secretaria Estadual de Saúde monitora o indicador de excesso de calor que compara a temperatura dos últimos 3 dias com uma série histórica de 30 anos. Toda vez que esse indicador atinge a bandeira severa, significa que a média dos últimos 3 dias esteve entre as maiores temperaturas já observadas nos últimos 30 anos. O dia com maior volume de registros foi 26 de dezembro, com 193 atendimentos em apenas 24 horas. Outros dias também chamaram a atenção, como 21 de dezembro com 192 casos, 16 de dezembro com 188 e 30 de dezembro com 180 atendimentos. A Secretaria de Saúde recomenda que os profissionais das UPAs façam a classificação dos pacientes a partir da identificação de 1 ou 2 sintomas previstos no protocolo de atendimento. Diante de sinais positivos, as equipes devem iniciar imediatamente a hidratação oral no próprio local, com atenção especial a crianças e idosos e também a adultos que trabalham expostos ao calor por longos períodos. E quando atinge a bandeira vermelha de calor extremo, significa que a temperatura observada nos últimos 3 dias está muito maior, 3 vezes maior do que as já observadas nessa série histórica. Entre os sintomas mais relatados estão náuseas, dor de cabeça e temperatura corporal elevada. A Secretaria de Estado de Saúde reforça ainda que a população deve se manter hidratada, evitar exposição prolongada ao sol e ficar atenta aos sinais do corpo. As informações sobre ondas de calor e outros eventos extremos podem ser acompanhadas pelo painel de calor do Monitor RJ, que classifica o cenário em 4 níveis, sem excesso de calor, leve, severo ou extremo. E com essas informações, vamos agora para a nossa previsão do tempo.
Olha só, gente, hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro, e é claro, a gente quer saber como é que vai ser o tempo amanhã, na quarta. Por isso, estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações pra gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que fica o tempo nesta quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e vamos para mais uma previsão do tempo, dessa vez aí começando o meio de semana, quarta-feira. Como de costume, por Nova Friburgo, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens, podendo chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado com chuva de manhã. À tarde haverá temporal e à noite será chuvosa. E as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será parecido. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens, passando para nublado com chuva de manhã também. E à tarde haverá temporal e à noite também será chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 24 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias o dia será parecido. Sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Então a gente pode esperar mais chuva por aí. Exatamente, Evelyn. Mais chuva esperada para praticamente todas as cidades da nossa região de cobertura, com exceção ali de Paraíba do Sul, e também aquelas temperaturas mais amenas. Se nós fizermos um comparativo com a temperatura que a gente tinha esperada para hoje, para terça-feira, a temperatura aumenta um pouquinho, porque aqui na região serrana a gente tinha máximas ali na casa dos 21 graus. Aí, para amanhã a gente já tem essa máxima na casa dos 23 e com essa frente fria se dissipando, a tendência é que as temperaturas voltem a subir, porque, claro, estamos no verão e as temperaturas são normalmente mais elevadas do que no restante do ano. Essas temperaturas amenas estão um pouco diferentes, estão fugindo um pouquinho do que a gente tem normalmente nessa época do ano. Mas, Evelyn, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, agora falando num panorama mais amplo, falando em uma notícia que atinge todo o país. Sancionada em novembro, a reforma do imposto de renda entrou em vigor no dia 1º de janeiro. O novo modelo, que aumenta a faixa de isenção para cerca de 15 milhões de brasileiros, que ganham até R$ 5.000 por mês, traz mudanças relevantes tanto para os trabalhadores quanto para os investidores e contribuintes de alta renda. As novas regras afetam desde a retenção mensal do salário até a tributação de dividendos. Para compensar a perda de arrecadação, quem ganha a partir de R$ 50.000 por mês passará a pagar mais imposto de renda, assim como parte das pessoas que recebem dividendos, que é a parcela de lucro das empresas distribuídas aos acionistas. Ao todo, 141 mil brasileiros, segundo o governo, passarão a pagar mais imposto de renda. Em relação à declaração do imposto de renda à pessoa física, nada muda para o documento deste ano, porque a declaração se refere ao ano base 2025. Somente em 2027, com o ano base 2026, o novo modelo de imposto de renda será ajustado definitivamente na declaração. A principal mudança é a ampliação da faixa de isenção, renda mensal de até R$ 5.000, com isenção total do imposto de renda. Atualmente, a isenção vai apenas até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036. Segundo o governo, cerca de 15 milhões de brasileiros ficam totalmente isentos com a nova regra, o que representa uma renúncia fiscal de 25,4 bilhões de reais. Quem ganha até R$ 5.000 por mês pode economizar até R$ 4.000 por ano, considerando o 13º salário. Há desconto gradual para salários de até R$ 7.350. E quem se enquadra na nova isenção ou no desconto parcial,
já deixa de sofrer a retenção integral do imposto de renda na fonte sobre o salário de janeiro, pago no fim do mês ou no início de fevereiro. Mas é importante estar atento. Mesmo isento, o contribuinte terá que declarar o imposto de renda em 2026, pois a declaração será referente ao ano base de 2025, quando a nova regra ainda não valia. Olha só, gente, nós abordamos o tema de oportunidades no primeiro bloco, falando sobre o balcão de empregos aqui da Prefeitura de Petrópolis, e trazemos agora mais oportunidades, mas de uma outra maneira nesse momento. Isso porque a Câmara dos Deputados publicou o edital de um novo concurso público com salários que podem ultrapassar os R$30 mil. As inscrições começaram na segunda-feira e as provas serão aplicadas em todo o país. A Câmara dos Deputados publicou na última terça-feira, dia 30, o edital de concurso público para o preenchimento de 70 vagas imediatas e outras 70 para cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de analista legislativo e técnico legislativo, ambos de nível superior, com jornada de 40 horas semanais. Os salários iniciais variam entre R$ 21.008,19 para o cargo de técnico e R$ 30.853,99 para analista legislativo. Para concorrer, é aceito o diploma de graduação em qualquer área de formação, desde que a instituição seja reconhecida pelo Ministério da Educação. As inscrições começaram nesta segunda-feira e seguem até às 6 horas da tarde do dia 26 de janeiro, exclusivamente pelo site do Sebrasp. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 28 de janeiro. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 8 de março de 2026 e serão aplicadas em todas as capitais do país. Para o cargo de analista legislativo, são 35 vagas imediatas e 35 para cadastro reserva. No total, 22 são para ampla concorrência e 9 destinadas a pessoas pretas e pardas, 2 para pessoas com deficiência, 1 para pessoa indígena e 1 para pessoa quilombola. Já o cargo de técnico legislativo também conta com 35 vagas imediatas e 35 para cadastro reserva, com a mesma distribuição de cotas. A Câmara informou ainda que deve publicar, em data ainda não definida, um novo edital para o cargo de técnico legislativo, uma especialidade policial legislativo federal, também com exigência de nível superior, além de outros concursos previstos que aguardam a reorganização administrativa interna. E pessoal, agora o Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fica por aqui para acompanhar nossa entrevista ao vivo. Logo, logo estaremos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim,
Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Começamos agora mais uma entrevista aqui no Correio Petropolitano Debate e já estamos aqui com Carlos Alexandre e alguns de seus alunos que eles vieram conversar com a gente sobre a participação aqui de escolas da rede municipal na Orlafog, inclusive a premiação deles durante essa competição. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Um prazer te receber aqui no programa. E antes da gente começar a falar sobre essa premiação, sobre essa competição, gostaria que você fizesse uma apresentação para o nosso público. Bom, eu sou professor, né, do município, eu entrei agora no último concurso e eu estou lotado no CIEP Maestro Guerra Peixe, aqui em Cascatinho. E assim que eu entrei, nós montamos um projeto de astronomia e astronáutica para o município. A Secretaria de Educação, então, ela me deu 3 escolas para que eu pudesse montar um projeto piloto, né, que é o CIEP Maestro Guerra Peixe, o colégio, a escola Newton Santiago e a escola Santa Terezinha. E nessas 3 escolas nós reunimos alguns alunos, montamos algumas oficinas de construção de foguetes, além de outros projetos, né? E na oficina de foguetes nós convidamos alguns alunos
e montamos as equipes, construímos os foguetes e fomos até a Cabo Frio participar lá da competição regional, que envolveu 210 equipes e mais ou menos 25 ou 30 escolas da, da região dos Lagos e outras regiões do estado do Rio. E aqui no CIEP Maestro Guerra Peixe, que é onde nós estamos falando agora, o aluno Gabriel, que está aqui comigo, e o Bernardo foram os alunos que representaram aqui o CIEP Maestro Guerra Peixe. Lá na competição, nós conseguimos boas distâncias com os nossos foguetes, conseguindo 2 medalhas de ouro. Uma delas é pela equipe aqui do CIEP, com o Gabriel e o Bernardo. A outra medalha de ouro foi com as meninas lá do colégio, da escola Newton Santiago. E lá na escola Santa Terezinha, nós conseguimos uma menção honrosa com os 2 alunos que participaram por lá. Essa foi a nossa trajetória aí. E Carlos, eu queria que você explicasse para a gente, explicasse para o nosso público, como é que funcionam esses foguetes, porque é claro, né, são protótipos realizados e montados dentro da escola, dentro do espaço estudantil. Como é que funciona esse foguete? Como que ele realmente, de que ele é feito? Essa que é a pergunta. Bom, os foguetes são feitos com base nas regras da Olimpíada Brasileira de Foguetes, né? E os foguetes são do nível 3, esses foguetes que nós construímos para a competição. São foguetes feitos com garrafa PET e nós moldamos essas garrafas, né, acrescentando ali uma coifa, no caso seria a ponta do foguete, né? Também fazemos as aletas, que seriam as asas do foguete, para poder dar a estabilidade de voo, a aerodinâmica. E o aluno ele tem ali a oportunidade de aplicar vários conceitos de física, de ciências, matemática, para dar a estabilidade necessária ao foguete. Então, deslocar o centro de massa para frente, colocar uma aleta que dê a estabilidade calculando o centro de pressão. E esses foguetes são lançados com água e ar comprimido, que a gente bombeia para dentro do foguete com uma bomba de bicicleta. Quando alcança a pressão necessária, a gente faz a contagem regressiva e aí na a terceira lei de Newton, lá da ação e reação, o foguete ele vai expelir toda a água e a pressão para trás e ele vai se deslocar em direção à área de lançamento, né? Perfeito. Então, é bom a gente explicar para poder entender também como é que ele funciona e conseguir visualizar melhor como que é esse foguete, como que ele funciona, porque é claro que quando a gente fala de foguete, a gente já pensa naqueles grandes lançamentos que são feitos principalmente na NASA, que são as imagens mais veiculadas, e é bom a gente entender também como é que funciona nesse cenário da competição estadual que foi realizada aqui, que foi realizada em Cabo Frio, como você mesmo disse. E agora uma pergunta para o Gabriel. Como é que foi participar dessa competição e também, é claro, desse projeto? Foi uma experiência incrível, né? Tipo, eu aprendi muita coisa com isso, né? Como montar um foguete, como as leis do Newton, essas coisas, né? E foi incrível, na verdade. E como é que você conseguiu ver a questão de conseguir aplicar alguns conceitos não, todos os conceitos que vão sendo aprendidos na escola, dentro da sala de aula, nesse projeto? Como que você vê essa parte também de botar, não só ficar na parte da teoria, mas também conseguir fazer algo mais prático? Como você enxerga essa parte? Então, a gente chega na parte de ciências também, né? A gente aprende muitas ciências,
mais fórmula, essas coisas. E de matemática também, né? Como a gente pode pensar as coisas certas, né? Para não dar estabilidade para o foguete. E professor, agora mais uma pergunta para você. Queria saber como é que você enxergou a parte de ver os seus alunos podendo aplicar os conhecimentos que foram tendo com você, como foram aplicando esses conhecimentos que tiveram pelo projeto, né, durante essa competição. Vocês conseguem ver o foguete em si, né? Eu coloquei uma imagem aqui, e eu não sei se ele. Deixa eu, E nós tivemos deixa um eu pequeno. colocar a imagem. Eu acho que. Ó, Para ver bem. Agora a gente está conseguindo enxergar como que é o foguete realmente, que aí fica melhor ainda para ilustrar, não é mesmo? Que a gente consegue entender mais fácil de como que realmente são realizados esses foguetes e como é que eles são de fato. e respondendo então assim, a sua pergunta, é muito importante essa questão prática para os alunos, né? Ter a oportunidade de ver aonde eles aplicam aquele conhecimento teórico e ver os alunos transportando para a prática aquilo que a gente ensina na teoria é muito gratificante, porque eles ficam mais empolgados e se aplicam mais ao estudo, e a gente vê que gera um interesse maior para que eles possam conhecer mais e buscar conhecimento e superar algumas dificuldades que eles encontram no caminho e acabam surpreendendo a gente na medida em que eles são muito criativos, né? E encontram as saídas para superar alguns desafios que eles encontram na construção do foguete, no lançamento, e isso deixa a educação mais palpável para eles, né? O processo de ensino-aprendizagem se torna mais prático e é gratificante ver a alegria e vendo eles superando os desafios. E sobre a questão de impulsionar o ensino, impulsionar os estudos dele no sentido de aumentar o interesse, a gente pode dizer que, além, é claro, dos alunos que estão ali participando, como é o caso do Gabriel, também aumenta o interesse das outras pessoas que veem realmente como que também está acontecendo, não é mesmo, professor? Com certeza, e também desperta o interesse de outros alunos da própria unidade escolar e outros alunos que estão chegando no ensino fundamental 2, né, que é onde nós trabalhamos esse foguete de nível 3. Então, eles acabam sendo uma inspiração para esses novos alunos que estão chegando. E agora, Gabriel, eu queria saber mais do seu lado pessoal mesmo. Como que foi para você ser premiado com essa medalha de ouro? Pô, foi muito incrível, né? Foi uma pressão, né? Tipo, eu fiquei nervoso na hora. Mas depois de um tempo eu tô tranquilo assim, né? Pessoalmente, muitas pessoas me elogiaram, essas coisas, e eu tô querendo avançar mais nisso. E agora, fazendo uma pergunta relacionada a essa também, mas agora para o professor, queria saber como que foi para você ver seu aluno ser premiado. Bom, é sempre gratificante ver essa premiação deles, ver a coroação do esforço. E eles estão começando, né? Esse é o primeiro ano da gente construindo esses foguetes, da experiência deles. Eu quero, inclusive, no próximo ano, levá-los à competição nacional, que é a Jornada Brasileira de Foguetes, onde nós vamos competir com alunos do Brasil inteiro. Eu já tenho uma experiência com essa competição, já participei de nível nacional já há uns 5 anos seguidos, mas aqui no município vai ser a primeira experiência das escolas públicas do município participando dessa competição. E toda
toda cerimônia de premiação e a conquista deles sempre traz muito orgulho para a gente e assim, é muito gratificante mesmo ver os nossos alunos sendo coroados pelo esforço deles. Perfeito, professor. Então a gente pode destacar que os bons resultados já vieram nesse primeiro momento, mas que o projeto tende a aumentar cada vez mais, não é mesmo? Sim, a proposta é ampliar esse projeto e o nosso projeto de astronomia, ele não se resume apenas na construção dos foguetes, mas nós estamos nos preparando para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e nós ampliarmos o número de medalhas do município nessa área. Também, agora, na semana passada, nós tivemos uma cerimônia muito bonita no Museu Imperial, coroando o projeto que nós fizemos aqui no CIEP Maestro Guerra Peixe, com 9 alunos, inclusive o Gabriel também. Nós encontramos 2 asteroides, analisando imagens que vêm. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui com a conexão. Vamos aguardar um momento, se a gente consegue. A gente está conseguindo contato novamente com o professor. Agora sim, pode continuar, professor. Você tinha parado aqui para a gente. Isso. Pode continuar. Nós fizemos uma cerimônia muito bonita lá no museu, coroando o projeto que nós fizemos em parceria com a NASA. Os alunos aqui do CIEP, eles encontraram 2 asteroides, analisando umas imagens do telescópio Pan-STARRS, que fica no Havaí, e produzimos um relatório e enviamos para a NASA e foi coroado com a descoberta desses 2 asteroides. O Gabriel, inclusive, foi um dos alunos que encontrou um asteroide e lá no museu eles receberam uma medalha do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foram 9 alunos da nossa equipe aqui do colégio premiados com essa medalha do caça-asteroides. Então, o projeto de astronomia aqui no município, eu pretendo ampliar esse projeto com o apoio da Secretaria de Educação, com o apoio das escolas, né, da direção da escola e inclusive aqui no CIEP nós temos a diretora Márcia, que nos apoiou e continua apoiando. Lá no Newton Santiago, o professor Anderson também. E lá na Escola Santa Terezinha, a nossa diretora Adriana também. Então, os diretores das escolas abraçaram o projeto, os alunos também. E a ideia é ampliar o nosso projeto de astronomia com observação, astrofotografia e tantos outros projetos. Perfeito, professor. Tem mais algum ponto que você queira destacar, tanto sobre o projeto, quanto sobre a astronomia na cidade, ou até mesmo essas conquistas que foram recentes? Bom, em relação à astronomia, acho que vale a pena a gente destacar que com a BNCC nós tivemos um aumento de mais de 30% do currículo de ciências da educação básica com astronomia, algo que não tinha antes. Então, devido a essa demanda, eu acho que o município de Petrópolis, ao abraçar esse tipo de projeto, ele parte na frente e dando valor justamente a essa área do conhecimento que está presente na BNCC e que nós precisamos preparar os nossos alunos para isso. E o interesse dos alunos, quando é apresentado esse tipo de projeto, ele é notório, né? Então, o Gabriel que está aqui e outros alunos, né, que têm abraçado o projeto, têm mostrado que eles têm um interesse por isso, né? Perfeito, professor. Vou agradecer muito você, vou agradecer também ao Gabriel. Foi um prazer receber aqui vocês no programa e conversar tanto sobre essas conquistas quanto sobre esse cenário da astronomia que só tem a melhorar aqui na cidade. Muito obrigado por terem comparecido. Muito obrigado. Eu também quero agradecer à Secretaria de Educação, o setor de projetos da Secretaria de Educação e a secretária de Educação, o prefeito Ringo Ramos também, né, o vereador Wesley, o deputado Marco Vinícius, todos eles apoiando o projeto e tornando possível a realização desse projeto aqui na cidade.
Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também o Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.